Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem simples, mostrando as funcionalidades de um multímetro. Não vou entrar em detalhes muito complexos, apenas vou mostrar a utilidade que ele tem no dia a dia aí para todo mundo. Vou mostrar três funções dos multímetros, que eu acho que são as principais aí para o uso cotidiano aí, o pessoal que não é técnico. Claro que se a pessoa for técnico em eletrônica, né, técnico em mecânica, ele vai precisar usar parâmetros mais específicos, né? Porém, quem do dia a dia aí, o pessoal aí que vai fazer alguma manutenção em casa, vai mexer na rede elétrica, vai testar algum equipamento, né, assim, coisas básicas, eu creio que o mais importante seja saber o quê? Corrente contínua, corrente alternada e continuidade. Para mim, essas três são as funções básicas que a pessoa precisa entender um pouco. Então aqui eu já tenho o multímetro, estou com as duas pontas de teste aqui, positivo e negativo, certo? E vou iniciar mostrando qual a diferença da corrente alternada para contínua, certo? Então a gente vê aqui no multímetro que ele tem essa escala aqui, que tem, no meu caso, do meu multímetro, é um multímetro digital, né? Tem também os multímetros analógicos, no meu caso aqui é um digital. Mas é semelhante o jeito de se trabalhar com ele, a diferença é que o analógico tem um ponteiro em vez de um dígito aqui, tá? Então aqui, do lado de cá, perceba que no meio é o off, né, desligado, e a primeira escala para a esquerda e para a direita já são as voltagens. Por que que acontece isso? Porque isso aqui é um instrumento muito sensível, certo? Então é muito cuidado, tenha muito cuidado ao utilizar ele para não queimar. Porque se, por exemplo, vocês estiverem aqui usando uma escala de continuidade, que nem essa daqui, ou de impedância, que nem essa aqui, e vocês colocarem ele na tomada 110 ou 220, ele na hora já estraga, certo? Então, por isso que, pensando nisso, quem projetou esses equipamentos já colocou as primeiras escalas como sendo de voltagem, e começando pela maior, 1000 volts no caso aqui, e 750 nesse caso aqui. Então, vou falar qual a diferença dessa voltagem aqui para essa voltagem aqui. Bom, se for olhar aqui, tem um V e um sinal assim de uma ondinha, certo? Isso aqui significa que essa corrente é uma corrente alternada. Ela alterna entre o positivo e o negativo, por isso que o símbolo é essa ondinha. E do lado de cá é a corrente contínua. Ou seja, o que é positivo permanece positivo e o que é negativo permanece negativo. Por isso também aquele sinalzinho ali. Tá? Para se entender, basicamente é isso. Não vou entrar em detalhes, como eu falei, qual o porquê de cada uma. Mas o que é importante saber é qual delas a gente usa em cada situação. Então eu vou fazer aqui um exemplo usando cada uma dessas voltagens. Primeiro eu vou fazer da corrente alternada. O que é a corrente alternada, pessoal? É a corrente elétrica que vocês têm aí na residência de vocês, certo? Seja 110, 220, bifásica, monofásica, trifásica, não interessa. A corrente da casa de vocês aí, residencial ou industrial, é a corrente alternada, certo? Então eu tenho uma tomadinha aqui, já está ligada na rede elétrica. Eu vou botar na escala de 750, porque aqui em casa a minha rede é 220. Então, como eu falei, esse instrumento é muito sensível. Então, se eu colocar na escala de 200 volts, e como aqui em casa é 220, certo? Então, vai ultrapassar a escala e pode danificar o meu equipamento. Então, aqui eu vou colocar na 750. Como a corrente alternada não tem positivo e negativo fixo, tanto faz o lado que eu colocar as pontas de teste. Então, eu vou colocar aqui, ó, as pontas de teste, vai dar lá a voltagem. Só vou esperar ela sincronizar ali, ó, 219 volts, certo? Ó, tem que ficar bem fixo aqui, senão ela dá uma rateadinha. Ó, 220, 219. Para que serve medir isso? Bom, se eu quero saber se uma tomada está funcionando, se a minha TV parou de funcionar, será que a TV queimou ou a tomada que parou de funcionar porque o fio quebrou, né? Então eu faço esse teste, tendo um multímetro em casa, faço esse teste e já sei, não, pessoal, a tomada está funcionando, é a minha TV que deu problema. E aí tu evita de levar num técnico desnecessariamente, porque pode ser só a tomada que deu um problema. Esse é um exemplo de utilização.
Agora eu vou mostrar a escala de corrente contínua, certo? E para exemplificar, eu tenho aqui uma pilha. A pilha é corrente contínua. Como é que eu sei? Porque se tu perceber, né, quem conhece aí, maioria, 99% das pessoas conhecem uma pilha, lógico. De um lado eu tenho o polo negativo, de outro eu tenho o polo positivo. Então eu coloco aqui na escala de corrente contínua, certo? E aí nesse caso, qual a escala que eu vou usar? Não vou usar de 1000, nem de 200, no caso, nem a de 1000 e nem a de 200. Por quê? Porque eu sei que uma pilha, nesse caso aqui, ela tem 1,5 volt, como diz aqui na especificação. Não sei se dá de... Aqui, ó, 1,5 volt ali, ó. Então eu vou colocar na escala de... Podia até ser na de 2000, né? Na de 2000 ampere, desculpe, de 2 milivolts, né? Mas eu vou colocar aqui na de 20 para mostrar para vocês. Agora sim eu tenho aqui as pontas de teste positiva e negativa. Coloco a ponta de teste negativo no negativo, positivo no positivo. Ó, então a pilha está marcando, ela marca 1,5 volt e está dizendo aqui no multímetro 1,52 volt. Ou seja, essa pilha está carregada, certo? Então, no caso aqui, para testar pilhas, é esse o teste que a gente faz. A gente coloca na escala de corrente contínua e testa para ver a voltagem que ela está dando. Aí a pergunta, se eu colocar as pontas de teste invertida, no caso da corrente alternada, não vai dar diferença nenhuma, vai marcar a mesma coisa. Por quê? Porque eu justamente não sei qual é o positivo e negativo, porque ela alterna 60 vezes, no meu caso aqui, como é 60 Hz, é 60 vezes por segundo que essa rede alterna entre positivo e negativo. Por isso que é impossível de tu saber, né, qual que naquele momento é o positivo e negativo. Neste caso aqui, a corrente é contínua, então do lado negativo vai ser sempre negativo, do lado positivo sempre positivo. Se eu inverter as pontas de teste, o que vai acontecer vai ser que vai mostrar um sinal negativo lá no meu multímetro. Não sei se dá de vocês verem, só um pouquinho. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Vou colocar aqui assim, que eu acho que consegue ver melhor. Olha ali, ó. Aparece um negativo. Apenas isso, significando que está do lado errado, né? Está do lado oposto à medição, certo? E aí, só vou mostrar aqui para vocês o que acontece se eu botar numa escala bem alta para medir uma pilha que tem uma voltagem baixa. Vou botar na escala de 200. Percebam que já tem ali, ó, um indicadorzinho dizendo que está em 200. Tudo que está do lado de cá é da escala do 200 e o que está aqui é os decimais. Vou colocar aqui e às vezes não fica nem precisa a medição, fica errado. Ó, nesse caso aqui, ó, 1,5. Não mostrou aquele 2. Né? Então ela dá uma escala um pouco diferente. E se eu colocar aqui na de 1000, pior ainda. Vai ficar aqui como se essa pilha tivesse 2 volts. Né? Por quê? Porque tá mais de 1 e menos de 2. Então ele arredondou para 2 volts. Ó, fica oscilando inclusive às vezes. Então a escala certa é o 20. Porque é o maior número depois do número que está marcando aqui na pilha. E por último eu vou mostrar para vocês a escala de continuidade, que é a escala de diodo, no caso aqui desse multímetro. Tem uns multímetros que inclusive apitam, certo? Esse meu aqui não lembro, vamos ver. Esse meu dá um apitinho, já está um pouco fraco, ó, na escala de continuidade. Então para exemplificar eu tenho aqui um cabo de áudio, certo? E aí o legal dessa escala de continuidade é que não necessariamente eu preciso ter rede elétrica passando. Percebam que esse cabo aqui está solto, as duas pontas estão desconectadas de qualquer aparelho. E o que acontece é que o multímetro ele vai injetar uma corrente bem baixinha nessa ponta aqui de teste, que vai ser recebida por essa ponta de teste aqui. Por isso que quando eu encosto uma ponta na outra, ele já emite sinal. Significa o quê? Que tem continuidade entre esses dois cabos. Então o que eu vou fazer vai ser também testar aqui, ó. Vou testar esse conector aqui, tem 3 vias, ó. Eu vou colocar primeiro nessa via aqui e vou encostar a outra ponta de teste na outra ponta. Ó, tem continuidade. Vou colocar na do meio, não apresentou nada. Vou colocar nessa, também não apresentou nada. Mesma coisa eu faço aqui nessa do meio, não aconteceu nada aqui.
vai apitar nessa aqui e nada aqui, certo? Então, o que significa? Significa que esse cabo ele não está rompido, essa via, e também não está em curto uma via com a outra. Então, essa escala de continuidade serve justamente para vocês identificarem cabos partidos, rompidos em alguma instalação, né? Por exemplo, cabos de áudio, no caso eu uso às vezes para identificar algum problema na rede elétrica de um automóvel, de uma moto. Então, essa é a utilidade básica que eu queria mostrar para vocês de um multímetro. Também tem aqui para medir a ohmagem, né? A resistência. Tem aqui para medir frequência de alguma coisa. Nem eu sei usar isso aqui, é uma frequência, alguma coisa. E a amperagem, certo? Mas como eu falei, isso aqui já são coisas um pouco mais complexas que eu vou, se alguém quiser, eu faço outro vídeo mostrando uma hora, né, essas outras partes aqui do multímetro. Mas esse vídeo eu queria fazer para aquelas pessoas assim que não tem necessariamente uma aptidão, um curso técnico, alguma coisa na área da elétrica, da eletrônica, e mesmo assim precisam, porque, cara, isso aqui é uma coisa que, na minha opinião, todo mundo precisaria ter em casa. É uma daquelas ferramentas que, para mim, são indispensáveis ter em casa, porque são coisas do cotidiano, desde testar um fusível de algum equipamento que tu acha que tá bom ou ruim, uma tomada que tu acha que tá boa ou ruim, sabe? Então, fica aí uma dica para mim, de quem não tem um aparelhinho desse que compre, porque faz muita falta. Se não fizer falta hoje, algum dia vocês vão se lembrar desse vídeo que vocês assistiram e vão dizer, bah, eu era para ter comprado. No caso desse aqui é um aparelho bem simples, né? Bem baratinho, porque não é de uma marca muito... É Ricari, tá? Tudo bem, não é uma marca assim muito desconhecida, mas também é uma coisa que, sei lá, talvez aí 40, 50 reais, nem isso eu acho, vocês conseguem estar adquirindo. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado por quem está assistindo, está curtindo meus vídeos aí. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários, como eu sempre falo. Se inscreva no canal para ajudar, para apoiar o canal aí. E até a próxima. Valeu!